OpCheck Performa Nano é um monitor de glicemia que apresenta grandes diferenciais, como marcadores pré e pós-prandiais, marcador para eventos especiais e alarme sonoro para lembrete dos testes. Como vocês podem ver no gráfico demonstrado, pacientes com o mesmo valor de hemoglobina glicada podem apresentar perfis glicêmicos diferentes devido à variabilidade glicêmica. Os marcadores pré e pós-prandiais auxiliam o médico na tomada de decisões e agilizam as consultas. Outra característica muito interessante do OpCheck Performa Nano é a média de 90 dias. Com ela, o paciente consegue perceber como o resultado de hoje interfere nas metas de longo prazo. Foi realizado um estudo internacional onde se identificou uma relação linear entre glicemia média estimada e hemoglobina glicada, através de testes estruturados. Com esse disco, o médico consegue identificar uma relação direta entre glicemia média estimada e hemoglobina glicada. E nos materiais de IDS nós vamos trabalhar por grupos, onde vamos dividir os médicos em grupo A, B, C e D. No grupo A nós vamos ter aqueles médicos que não prescrevem e têm pouco conhecimento. Com esses médicos nós vamos trabalhar materiais que mostram que o controle da glicemia é muito importante para cada paciente e como o OpCheck Combo pode ajudar nesse controle. Nesse material, a gente fala sobre as diferenças do médico passar de uma terapia flexível para uma terapia com SIC. A principal diferença, uma das principais diferenças para esse paciente são o número de aplicações, que ele troca 12 aplicações a cada 3 dias por uma troca de cânula a cada 3 dias, Outra diferença é que ele vai usar só um tipo de insulina, vai usar só a insulina ultra rápida, tanto para basal, que seria lenta, quanto para bolos. Então ele só usa uma insulina. O cálculo do bolos é feito automaticamente, ele não tem que ficar fazendo cálculo mental. O nosso monitor já é um calculador de bolos e já faz esse cálculo para ele. No aprofundamento com esse médico do grupo A, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o controle e sobre a contagem de carboidratos. É muito importante que o paciente tenha em mente o que é a contagem de carboidratos e saiba fazer isso. É importante também que ele saiba distinguir entre o bolo de refeição e o bolo de contagem e conhecer os fatores necessários para calcular o bolo total. E sempre muito bacana lembrar para o médico, com o OpCheck Performa Combo, ele não precisa fazer esses cálculos mentalmente, O monitor faz para ele. E com um bolos fácil, rápido e preciso, vai incentivar a aplicação de bolos com mais regularidade e, consequentemente, melhorar ainda mais o controle glicêmico desse paciente. Já no grupo B, que não prescreve, mas conhece bem a terapia, nós precisamos trabalhar a questão do suporte que a gente dá para que esse médico tenha segurança e confie, que o nosso trabalho tenha credibilidade realmente. Então, nós vamos reforçar os conceitos da terapia e nós vamos ajudar esse médico a realmente identificar o perfil do paciente para usar o sistema de infusão contínua. Nós sabemos todas as vantagens e nós sabemos que existem as indicações, mas nós queremos deixar claro para o médico que o mais importante é que esse paciente tenha perfil, que ele esteja motivado a se comprometer com o tratamento, motivado a monitorar a glicemia de forma estratégica, motivado a fazer os bolos adequadamente e que ele tenha realmente um mínimo de habilidade para lidar com o sistema de infusão contínua. Mostrar também para esse médico que a Roche dá todo o suporte no momento da prescrição. Boa tarde, doutora Leia, tudo bem? Boa tarde, Melissa, tudo bem, e você? Tudo certo. Doutora, hoje eu tô aqui para lembrar você do nosso aparelho, o OpCheck Performa Nano. A doutora conhece, né? Conhece, tem no consultório. Ótimo, então eu já vou entregar essa amostra, uma a mais, se a doutora precisar, de repente algum paciente, junto com algumas tirinhas para ajudar no consultório, tá bom? Tá bom, obrigada, Melissa. E eu vim lembrar também as vantagens desse aparelho, Que nele a gente consegue ajudar o paciente, usando os marcadores que ele possui de pré e pós-refeição, um evento especial ou um alarme até para fazer a glicemia, ajuda a doutora a gerenciar os controles dele, não é isso? A doutora usa esses recursos? Alguns, Recomendo aos pacientes? Eu tinha um pouco esquecido disso mesmo, bom você me lembrar. Ah, que ótimo. Então, aqui, doutora, para exemplificar, um paciente que chega no mesmo nível de A1C, de glicada, só que com uma variabilidade muito diferente, aonde que os marcadores podem ajudar? Se o paciente utiliza esse recurso, quando a doutora vê as glicemias, a doutora pode ver aonde ajustar o bolos, antes ou depois de uma refeição, ou no jejum, assim por diante.
Aqui lembrando novamente o que a gente tem de recurso, que é antes e pós-refeição, um alarme para fazer os testes e também um marcador de evento especial. Aqui no final, a gente lembra que com esses resultados de glicemia, que no aparelho a gente consegue ver uma média de 7, 14 e 30 dias, a gente consegue imaginar o que pode ser a glicada desse paciente assim que ele faz o exame. A gente tem alguns valores aqui, por exemplo, uma glicada de 9% representa uma média de glicemia de 212. E muitas vezes a gente não consegue passar isso para o paciente de uma maneira fácil. Ele não entende o que é, mas o que representa essa glicada? Então a gente tem aqui uns produtos para ajudar. Nesse disco a doutora encontra bem facilmente assim, uma glicada de 7,5% representa uma glicemia média de 169. Entendi. Eu só vou virando o disquinho e... Exatamente, interessante, né? Nossa, eu acho que alguns laboratórios até têm vindo com isso no próprio exame, mas que não tiverem eu posso usar o disquinho, né? Exatamente, o paciente consegue entender melhor dessa maneira, eu acredito. Gostei, Melissa, obrigada. E junto uma régua para lembrar a doutora do nosso aparelho, das vantagens dos marcadores. Funcionam como um marcador de texto, de páginas de livros também. Doutora, tem alguma pergunta? Não. Tranquilo. Era isso então, doutora Léa. Obrigada. Se tiver algum paciente, manda te ligar, né? Obrigada, por favor. Então tá bom. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Boa tarde, doutora Letícia. Tudo bom, e a senhora? Tudo certo. Doutora, a senhora tem pacientes com múltiplas doses de insulina? Ainda nenhum paciente com bomba de insulina, né, doutora? Não, ainda não. Doutora, me fala um pouquinho da diferença do cálculo do tratamento com múltiplas doses de insulina e o tratamento com sistema de infusão contínua, tá? Então aqui a gente tem paciente que usa dois tipos de insulina, a insulina de ação longa e ultra rápida. Nesse caso, o paciente ele tem que fazer o cálculo ele mesmo, tanto do bolos quanto da contagem de carboidrato. Além disso, ele leva 12 picadinhas a cada 3 dias. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Isso quando o paciente não deixa de fazer o bolos por vergonha de aplicar na frente de outras pessoas. Com o sistema de infusão e junto com o Smart Control, isso fica mais tranquilo. Além do controle calcular o quanto de insulina que o paciente vai tomar, ele não precisa mexer na bomba. A gente vai utilizar só um tipo de insulina, que é a insulina ultra rápida, e o paciente tem uma segurança maior, menos hipoglicemias noturnas, tá? E assim, uma picadinha só a cada 3 dias. Somente adolescentes, crianças têm um pouco mais de dificuldade com a agulha, isso é bem importante, melhora bastante a qualidade de vida. Tá bom, doutora? É uma terapia um pouco mais próxima do fisiológico, a gente pode colocar as doses de hora em hora. Qualquer dúvida que a senhora tiver, quando for prescrever, quando for o primeiro paciente, a senhora pode me procurar à sua disposição, tá bom? Eu achei bem legal, né? Quando você me trouxe a outra vez que eu conheci a Combo, até pensei em alguns pacientes, comentei com eles, já passei o telefone para alguns, então coisas estão por vir. Então tá bom, doutora. Qualquer coisa a gente marca uma demonstração aqui no consultório também, tá bom? Eu quero participar, sim. Então tá bom, doutora. Muito obrigada. Tchau. Tudo bem, doutora? Minha boa tarde. Letícia da Roche. Eu que apresentei a Cotinha para a senhora no mês passado. A senhora gostou? Gostei muito, eu até estava pensando em alguns pacientes. Ótimo. Então eu trouxe material para a senhora, eu vou deixar aqui, que ele tem um direcionamento do perfil do paciente para começar a terapia com o sistema de infusão de insulina. Então, o que ele diz principalmente? Qual é o paciente que tem perfil para usar o SIC e quais os benefícios que ele vai ter com isso. Muito então, legal. A bomba de infusão de insulina, como ela mimetiza a atividade do pâncreas, ela libera uma infusão de insulina a cada 3 minutos, ela vai trazer um controle muito melhor para aquele paciente, menor variabilidade glicêmica e o risco de hipoglicemia também é bem diminuído. Ideal. Flexibilidade em horários, então ele consegue acordar um dia mais tarde, fim de semana tem um sistema um pouco diferente, a gente consegue acordar isso também no sistema de infusão. Tá ótimo. Na parte chata de fazer aqueles cálculos, que a gente estimula o paciente a fazer contagem de carboidrato, Ele não porém, faz. exatamente, ele arredonda tudo. Perfeito. A gente programa todos esses parâmetros no AcuCheck, como no Smart Control, na verdade, aquele controle remoto que eu te mostrei, que também é o glicosímetro. Programado o paciente ver o que ele vai comer, insere o número lá, dá um ok e já sai a dose certinha de insulina ser administrada. Facilita muito. O paciente que tem perfil para colocar a bomba. Na verdade, o paciente que tem motivação e vontade, ele já tem um perfil para colocar, para iniciar a terapia com o sistema de infusão de insulina. Os principais, gestante, uma pessoa que tem uma variabilidade muito grande, muita hipoglicemia noturna, de difícil controle, enfim, tendo vontade em se enquadrando em um desses itens, sim, a gente pode Não, iniciar mais a ou menos terapia. nesses que eu estava imaginando, e agora com o material que você me trouxe eu tive mais certeza ainda. Legal.
E uma última coisa que eu posso dizer para a senhora é isso que eu falei, da demonstração. A demonstração ela é sem compromisso, eu vou até a casa do paciente, sem custo nenhum, para ele conhecer, ver pessoalmente o que é uma difusão de insulina, que na teoria tudo é muito lindo, na prática é bem diferente. Levo a minha instalada, ele vê como é que fica, como eu durmo, como eu vou à praia. Qualquer dúvida ele pode ligar também na Cocheck que responde aquele 0800 que eu já deixei com a senhora da última vez. Tem os nossos nutricionistas educadores que vão responder tudo que ele precisar, inclusive que a senhora precisar também. Tá bom. Então esse suporte nunca vai faltar. Ótimo, é isso que eu preciso. Vou deixar para a senhora, por favor, esse direcionamento. Qualquer dúvida a senhora me liga, estou à disposição. E tomara a gente ter um paciente novo aqui para começar a terapia com fome. A senhora vai gostar muito. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada, Letícia. Boa tarde para você. Na terceira visita, nós iremos mostrar para o médico a importância de se utilizar os nossos sistemas de gerenciamento de dados, a facilidade que ele vai ter na hora de visualizar o perfil glicêmico do seu paciente e também na hora de fazer ajustes na própria bomba, na bomba do seu paciente. Ou seja, ele tem que entender que ele não precisa encostar na bomba do paciente para realizar ajustes, desde os mais simples, como o ajuste de data e hora, até com os mais complexos, no caso do ajuste do basal. Ele consegue realizar tudo pelo seu computador e rapidamente transferir os dados para o Smart Control do seu paciente, atualizando assim todo o sistema. Ele consegue também visualizar diversos tipos de gráfico, podendo escolher o que for de sua preferência para analisar o perfil glicêmico do seu paciente e tomar uma atitude quanto a algum ajuste necessário. Olá, boa tarde. O time de marketing pediu para que a gente gravasse um vídeo com as nossas novas ferramentas de trabalho. Nós recebemos uma gama de materiais para trabalhar o AcuCheck Combo. Nós segmentamos o nosso painel médico, dividimos em 4 grupos e agora a gente tem uma ferramenta que veio agregar bastante, porque a gente vai ter um material específico para tratar com cada grupo, levar a mensagem que cada grupo precisa ouvir. Então eu vou falar um pouco desses materiais aqui com vocês e falar um pouco dos grupos. O grupo C são aqueles médicos que já prescrevem, mas ainda se sentem inseguros no acompanhamento de seus pacientes. Trazemos as regrinhas simples para que ajudem esse médico a estar conduzindo a terapia com mais segurança, como, por exemplo, orientações sobre a programação do perfil basal desse paciente, orientações de como fazer acertos na dose basal, como determinar a dose de bolos de correção e o bolo de refeição. No segundo gráfico, a gente vai falar um pouquinho sobre a flexibilidade que adapta o estilo de vida ao paciente. O sistema ele permite 5 ajustes de basais diferentes, para diversas ocasiões durante o dia ou durante os finais de semana. Então isso também traz mais facilidade para o paciente. E também a gente conta com 3 perfis de bolos, que é o bolos padrão, onde o paciente tem um bolos imediato e rápido, que é utilizado mais no dia a dia em refeições rápidas. O bolos estendido, que quando é uma digestão mais lenta, podendo ajustar o período de entrega de insulina e usando os alimentos ricos em proteínas e carboidratos. Um bolos multi-onda, que é uma entrega rápida e prolongada, que pode ser ajustada por um período de tempo ou usada quando a refeição possui um alto teor de gordura. Então, de acordo com o estilo de vida do paciente, a gente consegue se adaptar. Por exemplo, se o paciente vai em alguma festa, ele consegue, em vez de ter que fazer diversos bolos durante a alimentação, ele consegue estar ajustando um bolos estendido. Se ele vai numa churrascaria, numa pizzaria, que tem um alto teor de gordura, ele pode estar utilizando um bolos imediato e um bolos mais prolongado para que ele não corra risco de ter alguma alteração nessa glicemia. Falando em contagem de carboidrato, Pernambuco, além de um carnaval sem igual, apresenta uma culinária muito própria. Comidas típicas são encontradas por todos os lugares. Vindo ao Alto da Sé, onde estou, além de apreciar uma bela vista, você pode degustar uma excelente tapioca. Ela possui 43 gramas de carboidratos. Mas o folião não se restringe apenas a esta iguaria. Chegando ao Olinda, ele aprecia deliciosas frutas e com um SIC pode efetuar rapidamente um bolos padrão. Os espetinhos de carne de frango também são bem consumidos por aqui. Assim, o folião pode desfrutar de um bolos estendido sem se preocupar com hipoglicemias pós-prandiais precoces ou hiperglicemias pós-prandiais tardias.
Mas saber estimar corretamente a quantidade de carboidratos é a chave para o sucesso no controle da glicemia. Além disso, o bolos administrado com mais frequência ajuda a diminuir os valores de hemoglobina glicada e com a AutoCheck Combo ele é mais fácil, rápido e preciso e leva menos de 1 minuto. Ah, e não esqueça, se você for beber, não dirija e lembre-se de programar a sua dose basal utilizando o recurso de dose basal temporária. O grupo D são aqueles médicos que já prescrevem e têm bom conhecimento da terapia. Hoje esse grupo no painel médico de todos os representantes representa 11%. O objetivo da nossa segmentação e de trabalhar esses materiais com cada grupo é justamente migrar a maior parte dos médicos para esse grupo D, o grupo que prescreve e que tem bom conhecimento. Já que esse grupo é formado por médicos que já prescrevem a terapia, que já conhecem a respeito da terapia com sistemas de infusão, o nosso objetivo, a estratégia para esse grupo é justamente aprofundar no que o nosso sistema de infusão tem de diferencial, que é o calculador de bolos. Então a gente vai aprofundar as características, os diferenciais do calculador de bolos para esse grupo que já tem conhecimento. Mostrar que nós temos, por exemplo, um cálculo de insulina ativa que é diferenciado, né, que em outras terapias só se considerava o tempo de duração da insulina de um bolus anterior para cálculo de insulina ativa e que na combo não. Nós podemos definir parâmetros como elevação de glicemia pós-prandial e tempo de espera da insulina, que se o paciente faz um teste pós-prandial, a sua glicemia está alta, mas está dentro do esperado, de acordo com aqueles parâmetros que nós programamos, que a bomba evita uma sobrecarga de bolos, ela indica que o paciente não precisa fazer um bolos naquele momento, e que se estiver alta e acima do esperado, ela indica uma correção exatamente para o esperado daquele momento. Que nós temos definições, por exemplo, de eventos de saúde que podem ou não ser considerados no bolos, como o período pré-menstrual, como considerar um exercício no bolos ou uma doença. Que nós temos alarmes para hipo e hiperglicemia, lembrando o paciente após um valor alto de fazer um novo teste, ou lembrando que ele precisa ingerir uma certa quantidade de carboidrato para corrigir uma hipoglicemia. No aprofundamento desse grupo, o material está trazendo 2 estudos de caso, são concretos. O primeiro estudo de caso é de um adulto jovem iniciando a terapia com SIC, e o segundo estudo de caso é uma hipoglicemia sintomática. No segundo caso, todos os parâmetros podem ser ajustados para manter os valores em uma faixa de segurança levemente mais elevada. Então, está mostrando para o médico um início de tratamento, que seria o estudo de caso 1, e um fator tão comum que é o estudo de caso 2. Vamos continuar desse jeito, Adriana, porque com esse suporte todo que a gente pode te ajudar a melhorar a glicemia. Doutora, a senhora viu a capinha da minha bomba? Super fashion, liguei lá no CBS. Achei que a Letícia tinha te dado. Ai, da Letícia não tinha. Achei que foi um cachorrinho, mas ela já é. Só que eu já sou uma adolescente, eu tenho 14 anos já. A pauta é bem pertinente. Tá certo, eu vou deixar com a senhora, então tem um passo a passo dizendo muito que bom. É o trapézio, parâmetros iniciais para o seu próximo paciente, tenho certeza que virão 5, 6, 10 esse mês só, tá bom? Porque tá certo. Me liga. Por favor, vamos pode deixar. Combinado, por favor. Quanto é que tá? Eu não sei exatamente o que é isso, doutora. Minha hemoglobina glicada Deixa eu tá mostrar pra 8,5. Olha o que a Letícia deixou pra mim na última consulta, na última visita bom. que ela fez. Olha só que coisa feia. Deixa eu procurar aqui. 8,5, Adriana, desculpa, confundi com outra paciente. Quer dizer que você está com uma glicemia média de 197, quase 200 praticamente. A cachorro que a gente colocou? Do que a gente conversou não é legal, né? Com a bomba, com todo esse esforço que a gente está fazendo aqui, é para você atingir o ideal, que é aqui menor que 7. Tá bom. Tá legal? Tá legal. E 7 quanto que é? 154. Vai ser fichinha, com a bomba vai ser tranquilo. Isso mesmo. Tá bom, então. Beleza? Então tá. Pode voltar e esperar a hora da sua consulta. Ai, doutora, a senhora enrola muito. Você chegou muito cedo. Ai, Letícia, qualquer coisa eu posso te ligar, né? Ah, então tá 24 bom. horas no telefone fica ligado. Então tá bom. Qualquer coisa eu ligo para as meninas da Check Responde também. Ótimo, porque elas vão te atender direitinho. Então tá bom. Daqui a pouco, doutora. Tchau, tchau, Letícia. Boa sorte Tchau. na semana.